Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo no nosso guideline para a gente poder estudar um pouquinho, entender um pouco mais como que são essas declarações que são descritas neste guia realizado pela Associação Americana de Otorrinolaringologia para quem quer trabalhar com o VPPB. São 14 declarações e a gente vai falar um pouquinho de cada uma. A declaração é sobre o diagnóstico da VPPB de canal posterior. Então, o que ela fala? Se o paciente tem uma queixa, como que vai fazer esse diagnóstico? Se o paciente tem uma queixa típica de VPPB, você deve fazer a manobra de Dix-Hallpike e observar o tipo de nistagmo. O nistagmo que ele é menor que 1 minuto, ele está mais relacionado com uma canalitíase, e o nistagmo maior que 1 minuto, uma cupulolitíase. E o que é canalitíase? Os cristais, quando se soltam de uma massa gelatinosa onde eles ficam, que é chamada de mácula, todo lá dentro do labirinto, na parte do vestíbulo, tem essa mácula onde ficam esses cristais de carbonato de cálcio. Algumas vezes, por alguns motivos, esses cristais podem sair do lugar e entrar dentro do canal, que a gente também tem 3 canais que controlam os movimentos, que existem sensores dos movimentos angulares da nossa cabeça. Se esses cristais entram dentro do canal, eles podem ficar soltos e se movimentar livremente com o movimento da endolinfa, ou eles podem ficar aderidos num sensor que a gente tem dentro do canal, que é chamada de cúpula. Se eles estiverem soltos, é chamado canalitíase, e se estiverem aderidos à cúpula, é chamado de cupulolitíase. Então, de uma maneira simplificada, se o movimento dos olhos que você observa durante a avaliação do paciente for menor que 1 minuto, esse paciente tem uma canalitíase. Se esse movimento for maior que 1 minuto, isso caracteriza uma cupulolitíase, quer dizer que eles estão grudadinhos ali. Na hora que você fez a movimentação da cabeça, demora a passar, porque fica pesando a cúpula e esse nistagmo fica ali por muito tempo. Então, esse é a declaração número 1, que vai descrever como que você faz a manobra de Dix-Hallpike. Eles são bem detalhados, sabe? E isso daqui eles descrevem como uma forte recomendação, que o diagnóstico deve ser feito dessa maneira, uma forte recomendação. A declaração número 2 é o diagnóstico da VPPB de canal semicircular lateral horizontal. É uma recomendação porque a VPPB de canal horizontal ela ainda é bastante estudada, mas a gente sabe que aparece nistagmo geralmente nos 2 lados que você vira a cabeça. Você utiliza a manobra, o teste de Red Roll Test. É o movimento da cabeça, você vai para um lado do paciente e para o outro, e costuma aparecer nos 2 lados, e ele tem um sentido que é horizontal, geotrópico, quando bate para o lado que você virou a cabeça. Virei a cabeça para a direita para testar, o nistagmo bate para o lado direito, que fica para baixo, porque o paciente está deitado, né? Já falei em vários vídeos aqui sobre isso. Então, geotrópico para baixo e ageotrópico quando bate para a orelha que está mais acima. E aí você vai observar e descrever isso. Isso é uma recomendação de realizar esse tipo de teste, e tem as manobras para você depois fazer a reposição, né? Mas agora, a declaração número 3, o diagnóstico diferencial. Os médicos devem diferenciar ou consultar um médico que possa diferenciar a VPPB de outras causas de desequilíbrio, tontura e vertigem. Não é sempre que o paciente vem só com VPPB. Às vezes você observa que você trata a VPPB, mas o paciente continua com outros sintomas, e isso não é uma coisa incomum, é muito comum ele não ter só uma alteração. Então ele pode ter cinetose,
O que é a cinetose? É uma alteração que ocorre uma náusea, uma tontura com o movimento. E é bem comum a cinetose. Também pode estar vindo junto com uma neurite, ele teve uma neurite, que é uma inflamação no nervo, e aí ele tem desequilíbrios também para andar, ele melhora, mas na hora que ele vira a cabeça ele também fica tonto ainda, diminui aquele tipo de tontura que dá VPPB, mas ele tem outros problemas, ele tem um desequilíbrio por conta do próprio envelhecimento do labirinto. Então, idoso, que é o desequilíbrio no idoso, ocorre junto com a VPPB. E aí você vai estar de olho, saber diferenciar também o que ele está contando para você. Às vezes nem é VPPB. Então, também essa declaração é importante diferenciar. Eu vou tratar como VPPB, mas não é VPPB. Você tem que saber olhar se tem os nistagmos, né? Se a queixa é típica de VPPB e o exame físico. E também ela é importante porque às vezes você também trata como uma outra coisa, outra doença. Estou tratando como uma hidropsia endolinfática, né? Ou doença de Meniere, estou tratando como uma enxaqueca vestibular e na verdade ele tem uma VPPB, ou junto com outras doenças, ou que não foi diagnosticada também. A quarta, os fatores modificantes. Os médicos devem avaliar os pacientes com VPPB quanto a fatores que modificam o manejo, incluindo mobilidade ou equilíbrio prejudicados, distúrbios do sistema nervoso central, falta de apoio domiciliar e aumento de risco de queda. E essa declaração, ela está falando também da importância de você estar fazendo, às vezes, é necessário você até pedir outros exames, encaminhar para outros especialistas, porque vai vir junto com outras alterações. E que tipo de alterações? Pressão alta, diabetes, isso é muito comum acontecer. Então até tem eles vão descrevendo aqui, por exemplo, diabetes, 14% podem ter, hipertensão, 52%. Então, os médicos devem estar avaliando também quanto a essas outras alterações que podem estar vindo juntas e que podem desencadear a VPPB e acarretar uma VPPB recorrente. A quinta declaração, ela vai falar para a gente sobre os testes radiográficos, né? Os médicos não devem obter imagens radiográficas em um paciente que atenda aos critérios de diagnósticos da VPPB, na ausência de sinais ou sintomas adicionais inconsistentes com a VPPB que justifiquem a imagem. Isso é uma recomendação contra, né? Eles descrevem assim. E por quê? Às vezes é pedido, o paciente é exposto à radiação sem necessidade, porque a queixa está típica e os testes físicos mostram que é uma VPPB. Então, antes de imaginar outras coisas, a gente deve tratar a VPPB, que não é algo muito difícil, né, gente? A não ser que você tenha um paciente, mas assim, você observa que ele tem algumas queixas que não estão muito típicas de VPPB, ou você faz uma avaliação, um teste físico, e você observa um nistagmo que não é típico naquela posição, você não consegue identificar exatamente qual é o canal acometido, você tem alguma dúvida porque ele tem outros sintomas associados, alterações oculomotoras, que você fica, né, bem inseguro. Por exemplo, também provas cerebelares, se você faz alguns testes cerebelares, você observa que tem alguma alteração, é interessante você conversar com o médico e de repente aí sim pedir alguns exames de imagem para que você possa ficar mais tranquilo ao tratar esse paciente, tá? Mas não é a rotina. A sexta declaração: o teste vestibular. Os médicos não devem solicitar o teste vestibular em um paciente que atenda aos critérios de diagnóstico para VPPB na ausência de sinais vestibulares adicionais ou sintomas inconsistentes com a VPPB que justifiquem o teste. Então, o teste vestibular ele é desnecessário para o paciente que já atende aos critérios da VPPB. Por quê? Aquele teste vestibular que você faz,
a videodistagmografia ou a Vecto, você que vai colocar eletrodos, ou você vai utilizar a máscara, você não vai estar vendo a VPPB. Você avalia os movimentos oculomotores, você avalia cada labirinto separado, por exemplo, numa prova calórica, ou no head shaking. Você vai fazer outros testes com esses pacientes, né? Vai fazer a acuidade visual dinâmica. Existem vários outros testes que você pode fazer. Pode fazer VAMP, mas não são esses testes que vão estar mostrando que o paciente tem VPPB. Então, o teste que vai mostrar é o exame físico ali, que é o teste de X-Halpack, o Red Roll teste, testes de posicionamento para avaliar esse paciente. E aqui fala aquela questão que eu também estava falando. Se você observa que tem destaque, o teste abrangente da função vestibular, até vou ler para vocês, ou seus componentes, é garantido em pacientes exibindo nistagmo atípico, suspeito de ter patologia vestibular adicional, com uma resposta falhada ou repetidamente falhada à manobra de reposição, ou com frequentes recorrências de VPPB. Olha só, ele já vem descrevendo quando é que você vai solicitar esses outros exames. Tá? Isso te deixa mais respaldado, porque eles vão te perguntar: mas eu não fiz aquele teste, por que eu não fiz e tal? Mas porque eu fiz um teste em você, que eu já identifiquei que você está com os cristais soltos, né? E já tratou, você já não está bem? Então não tem necessidade, tá? A sétima declaração são procedimentos de reposição como terapia inicial. Os médicos devem tratar ou referir-se a um médico que possa tratar pacientes com VPPB do canal posterior com uma manobra de reposição. Então, isso está falando agora sobre as terapias, tá? E eu vou conversar com vocês sobre essa sétima declaração daqui a pouquinho.